Muito bem, vamos gravar então a nossa primeira aula do curso Libertadores em Prática. A aula 1 sobre um grande profeta. Nós vamos começar estudando um pouquinho, uma grande experiência desse grande profeta. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel 47, vamos lá, Ezequiel 47, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 6, acompanhe comigo aqui, vamos lá. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. E ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Então, o que nós vemos aqui? Uma grande experiência, uma experiência tremenda, sobrenatural, totalmente sobrenatural, que aconteceu com o profeta Ezequiel. Ezequiel era um homem de enormes experiências com Deus. Ezequiel, ele tinha visões, assim, extraordinárias. Ezequiel tinha um nível de sobrenatural, de experiências sobrenaturais, que era muito incrível, muito tremendo. E a gente vai acompanhar aqui algumas dessas experiências. Eu quero que você dedique toda a sua atenção aos detalhes que nós vamos comentar aqui, porque essa aula é uma aula, digamos assim, base para tudo que a gente vai ver daqui para frente. Então, essa aula vai dar para a gente muitas chaves que nós vamos usar para abrir várias portas que a gente vai ter para abrir durante todo o curso. Então, preste toda a sua atenção, preste muita atenção, faça aí as suas anotações, coloque as suas perguntas, questões que possam surgir. Não se preocupe muito, a princípio, com as questões, na verdade, porque algumas perguntas que podem surgir no início da aula, pode ser que elas sejam respondidas durante a aula. Provavelmente elas serão respondidas durante a aula, porque eu nunca vou começar algo para não fechar no final. Então, por isso, eu preciso da sua total atenção, porque uma coisa está linkada com a outra. E uma aula também está ligada com a outra. Uma aula é sequência da outra. Então, preste atenção em todos os detalhes para que, quando a gente chegar lá na frente, você com certeza vai se lembrar, vai falar: ah, agora eu estou entendendo melhor aquilo lá que foi falado na primeira aula, né, sobre o sobrenatural, sobre entrar no sobrenatural, sobre interferir em situações na quarta dimensão, no sobrenatural de Deus. Então é muito importante que você comece a entender esses princípios para poder discernir lá na frente como usar cada um destes princípios. Cada vez que você está aconselhando alguém, cada vez que você está numa sala de libertação, você vai acessar portas que serão abertas hoje.
aqui nessa aula. Então, muito importante que você possa, desde já, discernir todas essas coisas, ok? Então, vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui nessa história incrível. Como eu disse, Ezequiel era um profeta que, como a maioria dos profetas, tinha muitas visões. E ele tem experiências tremendas com o Senhor. Ele vê face a face seres celestiais, os ouve, anda com eles. E neste episódio, ele vê um homem que vem da parte de Deus e o convida a entrar com ele em um rio. E desde o capítulo 40, este homem está conduzindo Ezequiel a lugares para lhe mostrar situações proféticas, né? E ali ele descreve, lá no capítulo 40, Ezequiel descreve este homem com uma aparência de bronze. Ele diz assim, olha, esse homem era um homem cuja aparência era de bronze. Devia ser incrível a contemplação desse homem, né? Um ser celestial, sem dúvida alguma, um anjo, não sei, mas alguém enviado de Deus para falar com Ezequiel e para levar Ezequiel a essas experiências. E nós podemos crer, né, como eu disse, que se tratava de um anjo, enfim, um ser celestial. E Ezequiel sabe que aquelas águas, elas estavam saindo do santuário de Deus, um lugar onde nenhum homem podia entrar. Então, já que nenhum homem podia entrar, as águas saíam do santuário, elas como que transbordavam para fora daquele lugar, né, do santuário, pelas soleiras do templo. E olha só, no capítulo 44, tá aí na sua tela, eu vou ler aqui também, os versículos 1 a 3, diz assim, o homem me levou até o portão de fora, vamos ler, o do 1 mesmo, o homem me levou até o portão de fora, no lado leste da área do templo, e o portão estava fechado. Então o Senhor me disse, esta porta ficará fechada, não se abrirá, nem entrará por ela homem algum, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso ela ficará fechada. Somente o príncipe se assentará ali para comer pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Então era um lugar santíssimo, era um lugar de tremenda exclusividade, assim, da santidade de Deus. Então não era um lugar para homens ficarem entrando, era um lugar que ninguém poderia entrar. Aquela porta estava fechada, não se tinha acesso ali. A gente não podia entrar naquele lugar, era o lugar do Altíssimo, era um lugar santo, santíssimo. Então, a glória do Senhor estava ali, e Ezequiel descreve que um rio brotava ali, e que ele saía com correnteza daquele lugar, a ponto de se tornar um enorme rio. Em algumas traduções falam riacho, outra tradução fala ribeiro. É muito interessante porque você nota na leitura da palavra que a água começava pequenininha e ela ia se abrindo até formar um enorme rio. E a gente vai ver aqui na sequência como é que é isso. Bom, como eu disse, ninguém podia entrar naquela porta, por aquela porta. E no capítulo 47, Ezequiel se refere àquela porta como soleira. Em outras traduções, a palavra é limiar, em outra é umbral, né, dependendo da tradução. Quando ele fala assim, as águas passavam por baixo da soleira, em outra tradução, que nem aqui, por exemplo, na Bíblia NTLH, que eu estou aqui comigo, está escrito, deixa eu ver como é que está escrito, a água corria pelo lado sul do templo, ao lado sul do altar, um riacho saía do lado sul do portão, né? Então aqui fala portão. Aqui na Bíblia Viva, deixa eu ver como é que fala aqui na Bíblia Viva, vamos ver junto aqui.
Paramos do lado de fora da porta leste, que estava fechada. A corrente de águas corria por baixo dela. Então, olha só, aqui ele já fala a corrente de águas, era com força, né, provavelmente. Então, corria por baixo dela, por baixo da porta, ou soleira, ou limiar. Mas essas palavras são muito, muito importantes, muito interessantes, porque elas têm um significado. Soleira é aquela pedra de mármore ou de granito que a gente coloca no piso da porta para separar a área interna da área externa. Então, né, quem já trabalhou muito com obra como eu, com projetos e obras, esse tipo de detalhe chama muito a atenção. Geralmente, quando a gente lê o texto aqui do rio, né, de Ezequiel, a gente fica muito fixado no rio, nas águas, nos côvados, 1000 côvados e mais 1000 côvados, mas palavras como soleira chama atenção quando a gente trabalha com isso. E essa palavra sempre me chamou a atenção, e eu sempre quis saber por que as águas passavam por debaixo das soleiras do templo. E em outra tradução, eu vi essa palavra como umbral. E ele viu as águas saindo por debaixo dos umbrais do templo de forma tão abundante que se formou um rio. Aquele homem, então, leva Ezequiel a andar naquelas águas. Eu perguntei, como disse muitas vezes para o Senhor, o que significava essa soleira. E, enfim, isso sempre me chamou muito a atenção. Então, eu vi a palavra umbral. Imediatamente eu enxerguei uma enorme passagem na minha mente, e foi quando outra palavra me surgiu, a palavra portal. Então acompanhe comigo, soleira, umbral, portal, limiar. A palavra limiar também é bastante significativa. Olha só, soleira, umbral, limiar, limite. Limiar é um limite. Então existe um limite entre a parte interna do templo e a parte externa. Como eu disse que a soleira separa o ambiente interno do ambiente externo. Então é um limiar, existe um limite ali. E aqui no capítulo 44 que nós lemos, fica muito claro que ninguém poderia ultrapassar aquele limite. Ninguém poderia ultrapassar. Ali era o lugar da glória de Deus, ali era um lugar onde somente o Senhor poderia entrar. E o príncipe de Deus também poderia entrar. O príncipe poderia entrar ali para comer pão diante do Senhor, como diz no capítulo 44. Então, isso daqui tudo junto me faz entender, me leva a entender que nada mais é do que um grande portal, uma porta gigantesca, uma porta de glória, uma porta deslumbrante, algo tremendo que Ezequiel pôde contemplar naquele dia. Bem, como se isso não fosse suficiente, né? Meus pensamentos, num fluir de entendimento, me levaram a um lugar de extrema significância. O Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, mais especificamente a cortina que separava o lugar santíssimo do santo lugar, lá no templo de Moisés, quando Deus deu todas as coordenadas, todas as dimensões, todas as medidas, todas as especificações de tecido, enfim, de tudo. Deus deu todos os detalhes de como deveria ser construído o templo e como que os sacerdotes, o sumo sacerdote iriam se mover naquele lugar. Então existia uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde a glória de Deus se revelava. Não é? Bom, tem uma ilustração aqui que vai ajudar a gente a entender isso muito bem. Esse lugar aqui, onde a gente pode ver esse sacerdote servindo, é o lugar santo.
Aqui é o que nós chamamos de lugar santo, e aqui é o umbral que eu falei, olha só, aquela cortina que separa o lugar santo do lugar santíssimo, lá onde tem a arca da aliança, né? Onde a glória de Deus se manifestava ao sumo sacerdote. Então, nós temos essa cortina como um limiar, como um limite entre o lugar santo e o santo dos santos, né? Então, esse lugar aqui, onde somente o sacerdote poderia entrar, aqui no lugar santo, antes da cortina, o acesso era permitido somente para os sacerdotes. E aqui no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, o acesso era permitido apenas para o sumo sacerdote. E aqui, como eu disse, era a cortina, também chamada de véu, o véu do santuário. Quando a gente lembra, quando alguém fala o véu do santuário, quando a Bíblia fala sobre o véu do santuário, é essa cortina. Na verdade, não era um véu como nós conhecemos hoje, né? O véu do santuário, a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, era uma cortina forte, de tecido forte. Ela tinha anjos desenhados, tem toda a especificação descrita na palavra de Deus, na Bíblia. Então ela servia de limite, ela era um limite onde só se podia atravessar o sumo sacerdote, né? E nós temos um sumo sacerdote que adentrou naquele lugar. Jesus, em João 10:9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Olha que coisa tremenda. Aqui o próprio Jesus se coloca como porta, e no caso, como uma porta aberta. Jesus rompe o limite. Vamos entender isso melhor. Vamos entender. Hebreus 8, 1 e 2 diz assim: ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é esse. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Do que ele está falando aqui, gente? Ele está falando exatamente daquele lugar que Ezequiel viu. Ok? Vocês estão acompanhando, compreendendo isso comigo? É desse lugar que nós estamos falando. Então, Jesus é a porta e o sumo sacerdote. Jesus é o ministro do santuário. Jesus Cristo fez algo absolutamente extraordinário ao morrer na cruz. Ele abriu o acesso ao santuário e o liberou a todos os homens, onde antes ninguém podia entrar. Entenda comigo, que você possa discernir isto no espírito e que isso possa encher a sua alma de alegria. Aqui no capítulo 44, nós lemos juntos que ninguém podia entrar naquele lugar. Este portão ficará fechado, nunca será aberto, ninguém poderá usá-lo. Isso daqui está lá no Antigo Testamento. Porque eu, Senhor, o Deus de Israel, entrei por ele, deve ficar sempre fechado, mas o rei, na outra tradução, o príncipe, poderá ir lá para comer uma refeição santa na minha presença. Ele entrará e sairá pelo salão interno desse portão, desse portal. Então Jesus, o príncipe, o rei dos reis, ele pôde entrar e ele fez mais do que entrar. Ele entrou e abriu a passagem para nós, para eu e você, para nós podermos entrar também e contemplarmos de perto a glória de Deus. Na verdade, mais do que contemplar, entrar na glória de Deus. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, ele não só liberou as águas do Espírito, como deu acesso à fonte das águas. Jesus abriu o portal. Jesus
rasgou o limiar. Então hoje não há mais limites. Você pode entrar, você e eu, nós podemos entrar no Santo dos Santos. O portal do acesso ao Santo dos Santos está aberto. Podemos adentrar no santuário do Altíssimo, temos liberdade de filhos na sala do trono de Deus. Isso é incrível, isso é absolutamente extraordinário. Eu vibro quando eu falo dessas coisas, porque realmente isso me fascina, isso me apaixona pela pessoa de Jesus. Jesus tinha acesso ao Pai só para ele. Jesus podia entrar e sair na presença do Pai a hora que ele quisesse. Isso era dele, exclusividade dele. Mas ele achou por bem compartilhar conosco, comigo e com você, a paternidade que era só dele. Jesus era o unigênito de Deus. Jesus era filho único desse Pai. Mas hoje, ele tem milhares de irmãos. Ele tem você e eu. Jesus Cristo abriu mão de ser o unigênito, o único, filho único de Deus, para ser o primogênito de muitos irmãos. Então Jesus realmente é digno do nosso amor, da nossa paixão, da nossa adoração, porque ele nos deu o que de melhor ele tinha. Assim como Deus o Pai nos deu o melhor que ele tinha, que era Jesus, Jesus também nos deu o melhor que ele tinha, que era a paternidade de Deus. A paternidade de Deus era só de Jesus, mas hoje ela também é minha, também é sua, porque Jesus resolveu abrir, rasgar o limite, abrir o portal, abrir a porta da glória de Deus para mim e para você. Jesus rompeu o limite para que as águas de Deus pudessem fluir do santuário, não somente como Ezequiel viu, mas por dentro de nós. Calma que a gente vai chegar lá, já já eu vou te explicar isso direitinho. Vamos continuar aqui, vendo os slides. Olha só que linda que é essa imagem da cortina, do véu. Essa imagem aqui está mais fiel ao que a Bíblia diz de como era a cortina, um tecido grosso, um tecido impossível de se rasgar com as mãos, né? E isso é uma prova, né, gente? Isso é uma enorme prova de que foi algo completamente sobrenatural o que aconteceu naquele dia, quando Jesus entregou o seu Espírito, o véu do templo se rasgou, essa cortina foi rasgada de alto a baixo. Eu não me lembro agora a altura dela, mas a gente pode pesquisar aí na palavra para ter ao certo, mas era impossível que um homem pudesse rasgar essa cortina. E mesmo que um homem conseguisse fazer isso, seria muito complicado ele fazer de alto a baixo. Então a gente vê que realmente, quando Jesus entregou o seu Espírito, vamos dizer assim, que ele passou por lá e rasgou a cortina, abrindo o acesso da glória de Deus para todos nós. Aleluia, glória a Cristo Jesus. Bom, Ezequiel era um homem que teve, né, um homem que teve vivências espirituais tremendas. Ezequiel tem visões extraordinárias, experiências sobrenaturais muito, muito elevadas. Foi ele que viu os 4 seres viventes, as 4 rodas. Vocês se lembram lá no capítulo 1 do livro de Ezequiel? Ele conta que estava às margens do rio Quebar, novamente às margens de um rio, né? Quando ele tem essa visão, a visão das rodas, dos 4 seres, com 4 rostos, enfim. E ele vê, gente, eu quero aqui fixar com você nessa imagem, nessa ilustração, para imaginar o que foi, qual o nível de sobrenatural que Ezequiel vivia com Deus, né? Ezequiel aqui, ele contemplou
o trono do Altíssimo. E a gente vai começar a falar de níveis de sobrenatural, de níveis de entrada no sobrenatural de Deus, na glória de Deus. E quando você pensa que uma pessoa pôde contemplar estes seres, a glória de Deus, o próprio trono do Altíssimo, o que mais elevado pode haver do que isso? Que tipo de nível é esse de se ver o próprio trono do Altíssimo, o trono de Deus, como ele narra, como ele descreve no capítulo 1? Então, Ezequiel já tem um nível de visão, um nível de experiência sobrenatural extremamente elevado. Ezequiel já está em um nível muito elevado, né, com o Senhor. Só que nós vamos ver no capítulo 47 agora, que embora esse nível já fosse elevado, existia um nível mais elevado ainda. E dentro deste nível mais elevado, ainda existiam mais 5 níveis. Vamos recapitular. Ezequiel tem um nível de visão, de contemplação da glória de Deus extremamente elevada. Ele chega a contemplar o trono do Altíssimo. Deus revela para ele, mostra para ele em visão o próprio trono dele, né? Como se movem os 4 seres viventes. Isso tudo tem um significado que em outra oportunidade a gente pode falar. Mas hoje eu quero que você entenda isso. Existia um nível já muito tremendo na vida de Ezequiel quando ele é elevado para o capítulo 47. Para entrar naquele rio. Então, aquele nível que Ezequiel tem naquele momento, de contemplar os 4 seres viventes, de ver o trono da glória de Deus, é um nível elevado, mas é um nível. Quando ele vai lá para o capítulo 47, ele entra num outro nível ainda mais elevado, que é qual? É o nível de não só ver, de não só contemplar com os olhos a glória e o trono e os 4 seres e tudo que envolvia aquele momento, aquela situação. Mas agora, esse nível mais elevado é um nível de entrar na glória. É um nível de fazer parte da visão. Ezequiel aqui no capítulo 47, ele não está só vendo, ele está participando, ele tem uma experiência, uma vivência por participação. E isso, gente, é totalmente incrível, totalmente maravilhoso. E esse é o ponto central da nossa aula. Esse é o ponto central de todo o nosso curso. Por quê? Você vai ver em várias situações dentro do curso, em várias situações dentro de uma sala de libertação, que tudo que você precisa é deste nível. Você pode contemplar, você pode ter visões, mas nós fomos já colocados por Cristo Jesus em um nível capaz de interferir no sobrenatural, né? E quando aquele portal é aberto, ele está ali dentro, está a glória de Deus, o santuário do Altíssimo, a sala do trono. Mas a sala do trono, ela é também um tribunal, um grande, poderoso, excelso tribunal. E nós vamos ver no módulo do Tribunal de Deus o que isso significa para a gente e o que isso significa dentro de uma sala de libertação. É extraordinário, você vai ficar maravilhado. Bom, vamos entender estes níveis de experiência do profeta Ezequiel. Aqui no capítulo 47, bem como no capítulo 37, quando ele é elevado a andar no meio do vale de ossos secos, existe um grande diferencial nas visões do profeta Ezequiel, e é isso que tanto me chama a atenção para ele. Como eu disse, ele fazia parte da visão. Ele não estava apenas vendo, ele estava dentro daquela visão. E é muito diferente contemplar os sonhos de Deus e fazer parte dos sonhos de Deus.
Deus nos chama para deixarmos de ser apenas contempladores de sua glória. Ele deseja nos levar para conhecer a sua glória, para sentir, para se mover dentro dela, para fazer parte dela. Então Ezequiel, ele é levado por aquele homem para dentro daquelas águas que saíam do templo, né, do Todo-Poderoso. Ele não só vê as águas, mas ele é levado para estar dentro das águas, né? E dessa vez, não era apenas para ele ver, como eu disse. Deus queria que ele estivesse dentro do sobrenatural. Deus queria levá-lo para dentro do sobrenatural. E agora, ele estava entrando neste novo nível de experiência espiritual. Deus estava promovendo uma nova situação. Agora era para ele se mover dentro do sobrenatural de Deus. E parece repetitivo, mas estou repetindo mesmo, insistindo com você para que você entenda, para que você possa discernir isso. É muito diferente você ver a glória de Deus e você fazer parte dela. Então, nessa situação, ele podia tocar, ele podia sentir, ele estava lá para ter esta experiência de tocar, de sentir. Ele sabia, ele podia saber o que tinha lá para ele. E ele teria uma vivência por participação, como eu já falei. E agora, veja que interessante, que dentro deste novo nível, haviam outros níveis. E por isso o anjo, aquele homem com aparência de bronze, media de côvados em côvados, porque a cada côvado, a cada 1000 côvados, a cada 500 metros, era um novo nível de experiência, de sensações, de entendimento com Deus ali, de entendimento do sobrenatural de Deus. Então, vamos fazer mais uma pequena pausa aqui, para você entender junto comigo o seguinte. Uma coisa muito diferente é você ver o mover do Espírito Santo. E outra coisa é você estar dentro do mover do Espírito Santo. Uma coisa, um nível de experiência no sobrenatural de Deus é você contemplar a glória. E outro nível, outra coisa é você estar dentro da glória. Uma coisa é você contemplar o que está acontecendo hoje no mundo, na terra, nas situações, na história. E outra coisa é você fazer parte da história. Então, o que você quer? Você quer apenas contemplar a glória de Deus ou você quer fazer parte da glória de Deus? Você quer só ter uma experiência sobrenatural ou você quer estar movendo o sobrenatural? Você quer estar se movendo dentro do sobrenatural? Então, são duas situações diferentes e isso eu quero que fique muito marcado para você. Ver é um nível muito poderoso, mas participar é um nível mais poderoso ainda. E dentro do participar existem mais 5 níveis que a gente vai ver agora. Vamos lá. Bom, no tempo de Ezequiel, um côvado era equivalente a meio metro, ou seja, 1000 côvados eram equivalentes a 500 metros. Então, a cada vez que o anjo media 1000 côvados, Ezequiel adentrava mais 500 metros naquelas águas. Então, a gente pode concluir aqui, né, com uma continha básica, que Ezequiel adentrou naquele rio 2 quilômetros. 2 quilômetros Ezequiel entrou naquele rio que saía ali do santuário de Deus. Gente, às vezes andar 2 quilômetros pode ser meio cansativo para algumas pessoas. De repente você não está muito acostumado a fazer caminhada, sei lá. Então, se você pegar uma esteira para andar 2 quilômetros, você pode falar, não, muito difícil para mim. Mas quando a gente anda dentro d'água, é muito mais difícil ainda.
Com água pelos tornozelos, tudo bem. Se for numa piscina, você está seguro, você está ok, você está firme, andando firmemente, vamos dizer assim. Mas com as águas pelos joelhos, você já começa a prestar mais atenção, né? Com água pela cintura, se for no mar, né, se for num rio com correnteza, como é o que é descrito aqui pelo profeta Ezequiel, se esse rio tem uma correnteza e você está com água pela cintura, você já começa a ficar preocupado, né? E, além do mais, tem o famoso empuxo, né, que a gente aprendeu na escola, que concorre com as nossas pernas ali para andar. Então é difícil andar 500 metros dentro d'água. É difícil andar 2 quilômetros dentro d'água, ainda mais quando as águas já estão pela cintura. E mais ainda quando as águas estão pelos ombros. Você pode imaginar o esforço que Ezequiel teve que fazer para adentrar nesse nível de profundidade em águas com correntezas. Deve ter sido difícil. Não deve ter sido tão simples assim. E esse é o nível 1. As águas pelos tornozelos. É quando nós damos início à nossa caminhada no rio da vida de Deus. Nessa fase, a gente fica ansioso, né? Mas também um pouco temeroso, pelo que há de vir, porque a gente não sabe ainda com quem a gente está lidando direito, a gente não está sabendo ainda muito bem se relacionar com o sobrenatural de Deus, tudo é novo, tudo é surpreendente, a gente não sabe o que tem lá na frente. Então, quando a gente está nesse nível, com as águas ainda pelos tornozelos, a gente está iniciando uma caminhada no sobrenatural. E isso dá uma ansiedade boa, mas também dá um medinho, né? A gente fica assim meio um certo temor de ir agora. O que é que vem depois disso? Bom, próximo nível que Ezequiel relata são as águas pelos joelhos. Então aqui nós já estamos nos relacionando com Deus num certo nível de intimidade. Aqui, nesse nível, nós dobramos os joelhos e buscamos a face de Deus e também os seus favores, né? A gente ainda está assim, meio que numa postura de pedinte, sabe? A gente está começando a confiar, a gente está aprendendo a confiar no Senhor. Então, a gente andou um pouquinho ali do nível do tornozelo até o joelho, meio assim, procurando saber, um pouco de curiosidade do sobrenatural de Deus, mas também ainda uma postura de pedir favores, de estar numa posição de joelhos, né, aprendendo a confiar, colocando os nossos pedidos diante do Senhor e aprendendo a confiar no Senhor. No nível 3, a coisa começa a ficar mais séria, né? As águas já estão pela cintura, é um rio com correnteza, e aqui a gente começa a perder o equilíbrio, porque as coisas começam a ficar instáveis na nossa vida. E é nesse nível que a nossa real confiança no Senhor começa a ser provada. Será que iremos adiante? Será que iremos adiante? Um nível já que faz a gente pensar, faz a gente se sentir assim, com uma sensação quase que de insegurança, né? Porque a água está se movimentando, porque assim, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente vê, né, quantas vezes eu já vi isso, as pessoas falando assim, não, a pessoa é nova convertida, parece que Deus dá tudo. Depois que tem um tempo com Deus, parece que vem as provas. E é interessante a gente pensar nisso quando a gente vê esses níveis do jeito que a gente está vendo agora.
Por quê? No nível de joelhos, a gente começa a fazer pedidos para Deus e Deus começa a responder alguma coisinha, a gente tem que confiar um pouco mais, orar mais, mas a gente está aprendendo a orar, a gente está aprendendo a confiar, e a gente está aprendendo a avançar no nosso relacionamento com Deus e também no nosso relacionamento de intimidade com o sobrenatural de Deus. A gente está começando a aprender a se mover ou a se relacionar mesmo com esse ambiente espiritual, que é o sobrenatural de Deus. Quando a gente avança um pouco mais e as águas estão pela cintura, isso traz um entendimento de que nós passamos provas na nossa vida, né? E a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas nos livra. Porém, o justo tem aflições. Então, ele está ali com a água pela cintura, se sentindo incerto. E aqui exige um nível de confiança maior do que quando ele estava de joelhos. Porque aqui, ele não está, e quando ele estava, né, com a água pelo joelho, aqui ele não está, assim, podendo escapar daquela situação tão facilmente. Então, o Senhor está provando a nossa fé. O Senhor está deixando que algumas coisas nos deixem assim, meio em desequilíbrio, mas o Senhor está nos ensinando a ter um equilíbrio espiritual, que também vai nos dar um equilíbrio emocional, que a gente vai ver mais para frente. Então, esse nível, ele é primordial na nossa vida, ele é essencial. Ele está atravessando processos. Ele começou um processo com as águas pelos tornozelos, ele avançou um pouquinho no processo com as águas pelos joelhos, e agora ele está numa prova, com a água pela cintura, pensando, eu continuo ou eu paro por aqui? Porque aqui eu estou ficando incerto do que vai acontecer. Se vier uma onda mais forte, pode me derrubar. E aí? O que Ezequiel vai fazer? O que você faria aqui nessa situação? Uau! O quarto nível leva Ezequiel a ficar com as águas pelos ombros, e o nível de confiança e dependência da segurança de Deus aqui aumentou consideravelmente. E uma apreensão quer se instalar, e isso chega a nos dar uma leve sensação de medo. O que virá depois disso? Então aqui é um momento decisivo mesmo da nossa vida, da nossa caminhada com Deus, quando a gente realmente está praticamente mergulhado numa situação que nos deixa totalmente fora do controle, né? Totalmente dependentes de Deus. Ezequiel estava sendo levado por aquele homem a avançar cada vez mais dentro d'água, ia ficando mais e mais difícil porque a água ia subindo e se tornava cada vez mais pesado fazer aquilo. Pelos joelhos já era meio complicado. Quando as águas alcançaram sua cintura, ficou mais difícil ainda. E quando cobriu seus ombros, aí Ezequiel chegou à conclusão de que não dava mais para continuar avançando dentro da água. E ele não vai adiante. E é isso mesmo. Ezequiel não mergulhou naquelas águas. Ezequiel não mergulhou naquelas águas. Ezequiel voltou para a margem. E quem fica na margem nunca experimenta a convicção plena da segurança em Deus. E aqui eu preciso fazer uma pausa com você, porque esse é o ponto central da nossa aula. É saber que Ezequiel não mergulhou. Por que Ezequiel não mergulhou? Olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a seguinte: peraí, como assim Ezequiel não mergulhou? Mas eu sempre ouvi falar que Ezequiel mergulhou. Por quê?
Porque você e eu sempre fomos à igreja e a gente sempre ouviu, a gente sempre viu os pregadores, né, os pastores, enfim, pregando e dizendo: você precisa mergulhar nas águas como Ezequiel mergulhou, você vai mergulhar hoje assim como Ezequiel mergulhou, nas águas profundas do rio de Deus. Só que Ezequiel não mergulhou. E você, se você for um bom ouvinte, você deve estar conferindo na palavra agora, se realmente o que eu estou falando é verdade. Como assim Ezequiel não mergulhou, gente? Mas eu sempre ouvi que Ezequiel mergulhou, então confira comigo. Confira comigo Ezequiel 47, versículo 5. Eu vou ler na Bíblia NTLH. Finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu, Ezequiel, não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Ezequiel não mergulhou. E agora? Que decepção, Ezequiel não mergulhou. Você está decepcionado? Está decepcionado com Ezequiel por ele não ter mergulhado? Ou está decepcionado com você mesmo, porque você sempre ouviu que Ezequiel mergulhou e você nunca conferiu na palavra que ele não mergulhou? E esse é um ponto de uma grande lição para a gente. Vamos aprender com os bereanos agora, com o povo de Bereia, que quando Paulo e Silas pregavam a palavra, gente, não era menos que Paulo e Silas. Sabe o que eles faziam? Eles iam conferir nas escrituras se era aquilo mesmo. Então, é isso que a gente tem que fazer. O pastor falou que legal, ótimo, glória a Deus, aleluia, que bênção, que culto maravilhoso, mas deixa eu chegar em casa e deixa eu conferir aqui se é aquilo mesmo. Olha, queridos, nós estamos num tempo de falsos profetas, de falsos mestres. Então, nós precisamos conferir na palavra se aquilo que foi falado era aquilo mesmo. Quantas vezes eu ouvi pessoas pregando e incentivando a igreja a mergulhar como Ezequiel mergulhou, mas Ezequiel não mergulhou. Ezequiel foi sim num nível extremamente profundo com Deus, mas quando chegou o momento dele entregar o controle, ele não entregou. Ele voltou para a margem. Aquele homem com aparência de bronze levou Ezequiel de volta para a margem. Por quê? Porque Deus não força ninguém a nada. Se você quer mergulhar, então vamos mergulhar. Agora, se você não está se sentindo assim, não vou, não sei, não tenho certeza, e para entrar nesse nível aí, eu vou ter que pagar um preço muito alto, então Deus vai falar, tá bom, tudo bem para mim. Se você não quiser entrar, ok. O Senhor não vai te forçar nada. E é assim que a gente também precisa agir com as pessoas que nós atendemos. Numa sala de libertação, por exemplo. A gente não pode forçar as pessoas a nada. A gente não pode forçar pessoas que não conhecem o Senhor Jesus a aceitar tudo que Jesus fala. Simplesmente porque a gente precisa respeitar os limites da pessoa. Ezequiel conseguiu ir, e é louvável que ele tenha ido até que as águas chegassem no pescoço dele. Ele estava com águas pelos ombros, gente, num rio com correnteza, num lugar totalmente sobrenatural, algo totalmente novo para ele. Ele foi muito ousado de ir até lá, mas ele ainda mantinha um certo controle. Ele ainda estava vendo com olhos naturais, de certa forma, o que estava acontecendo ali. Agora, quando ele vê aquele rio e ele sabe que o próximo nível, mas ele sabe que se aquele homem medisse mais 500 metros, mais 1000 côvados, ele ficaria submerso completamente naquelas águas. Ele iria ter que mergulhar naquelas águas. E quando ele viu isso, ele falou, opa, parou aqui.
Para mim já deu aqui. Eu tô já perdendo o pé já aqui, não tô conseguindo mais, não dá, não vai dar para mim não. Então eu prefiro voltar para a margem. Eu não vou encarar isso aí não. Aqui não dá, aqui só dá nado. E eu não vou entrar. E Ezequiel é muito claro quando ele diz: era um rio tão fundo que eu não podia atravessar, a não ser a nado. Era um rio que não se podia passar andando. Eu estou falando aqui várias traduções, né? Eu li em várias. Então, aquele homem muito cavalheiro, muito educado, muito respeitoso com os limites de Ezequiel, pega Ezequiel, fala: tudo bem, você já viu, né? Você viu o que está acontecendo aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos lá, eu te levo de volta para a margem. E aquele homem levou Ezequiel de volta para a margem. E vamos ver qual é a sequência dessa história. Ezequiel voltou para a margem, e quem fica na margem nunca experimenta a convicção plena da segurança em Deus. Vamos entender o que eu estou querendo dizer aqui. Bom, Ezequiel pode não ter mergulhado naquelas águas, mas glória a Cristo Jesus, que ao morrer nos enviou o Consolador, e ele corre dentro de nós como águas vivas pelo nosso interior. Na verdade, o Espírito Santo corre como aquele rio que Ezequiel viu. Na verdade, o Espírito Santo é a vida daquelas águas e ele mergulhou em nós. Ezequiel não mergulhou naquele rio, mas o Espírito Santo mergulhou em nós. Que coisa tremenda! O Espírito Santo é o próprio rio de Deus. É ele que corre como águas vivas pelo nosso interior. E era isso que aquele homem estava propondo a Ezequiel naquele dia. Bom, ele voltou de volta para a margem. Vamos ver aqui, a partir do capítulo 7, o mesmo capítulo 47, que foi o que aconteceu lá na margem. E ele explica aqui, olha, ele começa a descrever para a gente. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados, e ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gedi até a de Eglaim, haverá pescadores na praia do mar e ali eles estenderão as suas redes para secarem ou para pescarem, né? Haverá ali muito peixe e muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. E quando ele fala aqui, quando ele está aqui falando do Mar Morto, é o Mar Morto que a gente conhece, né? É o Mar Morto que a gente sabe que não tem vida nenhuma, ele é completamente morto. Não tem esse nome à toa. Ele é um Mar Morto porque nem bactéria sobrevive lá. De tão morto que é. Não existe vida alguma no Mar Morto. E quando aquele homem leva ele de volta para a margem, ele tem uma outra visão lá na margem. E ele vê árvores dos dois lados, repletas de frutos. E a palavra diz aí, ele está explicando para a gente que as folhas dessas árvores, elas servem de remédio para as pessoas. E que os frutos alimentam. E é tão lindo porque as aves dos céus fazem ninhos nessas árvores. É muito deslumbrante essa visão de um lugar que era totalmente morto. E ele fala do mar.
que naquele mar, que nem uma bactéria sobrevive, agora, nessa visão, ele está vendo que as águas se tornaram doces, porque o rio de Deus, aquele rio que ele viu saindo de dentro daquele portal, ele cai, ele deságua nesse mar e sara as águas. As águas ficam doces e ali tem milhares de peixes, milhares de espécies de peixes. Isso é muito tremendo, gente. Isso é muito maravilhoso. E muitas vezes a gente vai atender alguém que está assim, que está com a vida morta, que o espírito está apagado, que tudo na vida está amargo, está salgado demais, nada sobrevive, nada frutifica, não tem abundância de coisa alguma. E aí a gente vai precisar fazer o que com essa pessoa? A gente vai precisar deixar jorrar de dentro de nós os rios da água da vida, o Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa. Por quê? Por onde o rio passar, isso mesmo, tudo vai transformar na vida daquela pessoa. Por onde o rio da vida de Deus passa, tudo transforma. Onde era morto, agora tem vida. Onde era triste, agora tem alegria, tem júbilo. Você pode imaginar o que é um mar repleto de peixes, com águas doces, e que na frente desse mar tem abundância de árvores, com abundância de frutos, que os passarinhos estão com seus ninhos ali se alimentando daqueles frutos, e que as pessoas chegam e usam aquelas folhas como remédio e ficam saradas. Você pode imaginar essa visão se realizando na vida das pessoas, na minha vida, na sua vida? Isso é muito tremendo, isso está disponível para nós hoje, por causa do rio de Deus, por causa do Espírito Santo, o Consolador que Jesus entregou para a gente quando ele morreu e quando ele ressuscitou, mais especificamente, né? Então, isso é o que nós precisamos absorver deste ensinamento hoje. Existe um rio de Deus que corre pelo nosso interior, que sai do santuário do Altíssimo e desce para a nossa vida, e através da nossa vida ele alcança e cura muita gente. Amém? Glória a Deus, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque eu posso ter o Espírito Santo e não ser cheia do Espírito Santo. Pode ser que eles estejam na altura dos meus tornozelos. Então eu não estou cheia do Espírito Santo se eu tenho ele só até o meu tornozelo. Quando eu sou cheia do Espírito Santo, eu adentro em novos níveis de profundidade, intimidade, condução, controle do Espírito Santo. Ele me conduz, ele me controla, ele me governa. Eu sou inundada e possuída pelo Espírito, e as correntezas de suas águas podem me levar, podem me conduzir para onde ele me levar, eu irei. Como ele se mover, eu vou me mover, porque ele estará se movendo dentro de mim com suas águas. São essas águas que fazem brotar em mim os frutos diversos que vão alimentar nações. É do Espírito Santo que vem as águas que fazem brotar as folhas que servem para remédio em mim e através de mim para curar muita gente. Então não existe ministério de cura sem o fluir do Espírito Santo. Não existe ministério de cura sem o fluir do Espírito Santo. Não tem como, não tem como. Você pode ter conhecido o Espírito Santo em algum momento da sua vida. Você pode ter adentrado os rios do Espírito em algum momento da sua vida. Você pode ter falado assim, tá bom aqui, para mim já deu aqui, já tá ótimo, eu tô com água pelos joelhos, tá legal, eu tô aqui regando as minhas raízes nessas águas, então tô bem, tô viva, continuo o meu relacionamento com o Senhor e parei aqui, não quero ir adiante. Tá bom, ok. Só que não está fluindo, entende? Você está colocando um limite outra vez.
É como se você colocasse um limiar outra vez, quando o Espírito está disponível na sua totalidade. Ele não está disponível só até certo ponto, ele está disponível na sua totalidade. Ele quer transbordar através de você. Ele quer saltar para a vida eterna através de você, sobre outras vidas. Na sua vida, ele quer correr pelo seu interior e também saltar através de você. Então, querido, não coloque um limite nos rios do Espírito. Não coloque uma barreira. Não coloque uma... como se chama aquilo? Aquela barreira das comportas, né? Não deixe as comportas das águas fechadas. Jesus já abriu esse portal. Jesus já rasgou a cortina. Não feche de novo, não costure de novo essa cortina. Deixe aberto, deixe o rio fluir na sua vida. Não tenha medo de se aprofundar mais. Bem, vamos continuar. Vamos continuar aqui. Não existe ministério de cura sem o fluir das águas do Espírito Santo. Não adianta você ter conhecido o Espírito um dia e depois ter estancado as águas. Você precisa continuar fluindo. Deixe o Espírito Santo continuar fluindo, porque senão não adianta querer curar ninguém, porque você mesmo vai ficar precisando de cura. O que acontece com um lugar que as águas ficam paradas? Você já experimentou ver? Fica sujo, fica cheio de musgo, fica cheirando mal. Você precisa deixar o rio correr, deixe o rio correr. Se inunde do Espírito Santo, deixe que ele transborde através de você. Assim você vai estar sempre fresquinho. Vai estar sempre uma água fresca, uma água de refrigério, tem que ser uma água fresca, não pode ser uma água parada. Então deixe o rio fluir, amém? Para que você seja curado e para que você possa curar outras pessoas. É ele que traz, é essa água que traz uma diversidade incrível de alimentos. Quando ele fala dos muitos peixes, muitas espécies de peixes, ele está falando de uma fartura de alimentos que vai servir para alimentar nações com o cristianismo. O peixe tem um simbolismo na palavra de Deus, que é o cristianismo, com milhares de formas de pregar o evangelho às pessoas. Então, muitas espécies de peixes traz esse entendimento para a gente, que existem hoje milhares de formas de pregar o evangelho. Hoje você abre o Instagram, uma live no Instagram, por exemplo, aqui como a gente está fazendo uma aula online, você pode falar de Jesus para milhares de pessoas. Tem pregadores dos nossos dias que abriram a live, já tem 60 mil pessoas assistindo, mais de 100 mil pessoas assistindo. Gente, isso é extraordinário demais. Isso é algo assim totalmente incrível, impressionante. Isso é maravilhoso. Nós temos um alcance tremendo hoje com as possibilidades de alcance na vida das pessoas para pregar o evangelho. São milhares de formas. São milhares de formas de pregar Jesus às nações, para quem está sedento, para quem está doente, para quem tem muita fome. Tem muitas formas de pregar, de levar o pão da vida às pessoas que estão querendo se alimentar de vida. Então, são diversas formas. Eu não preciso imitar você. Você não precisa me imitar. Existe uma forma específica que Deus capacitou você para pregar Jesus, para falar de Jesus, para levar cura para a vida das pessoas, para alimentar com o pão da vida, com os frutos do Espírito, para levar as folhas que curam, folhas que servem de remédio, para levar o bálsamo de Gileade, Jesus, à vida das pessoas. Existem milhares de formas. Você é uma forma, eu sou outra forma.
Então permita que a multiforme sabedoria de Deus seja verdadeira também na sua vida, seja eficaz na sua vida e através da sua vida. Amém? Esse é o rio. Essas são as águas de Ezequiel 47. Esse é o rio que por onde passar, tudo vai transformar. Por quê? Quando o rio transforma tudo que está morto dentro de mim, quando as águas do rio de Deus purificam as minhas águas, toda iniquidade, toda sujeira, todo pecado, tudo que estava morto em mim, apagado dentro de mim, quando o Espírito vem em mim e eu deixo fluir, aí ele começa a jorrar para a vida eterna, porque também é de lá que ele sai. Lá está a fonte das águas vivas. Quando ele jorra, ele limpa, ele cura, ele frutifica, ele faz nascer, ele dá abundância de vida, abundância de vida. Eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você entenda que a fonte da abundância da vida está correndo dentro de você. Se não estava ainda, clame ao Senhor para que ela comece a correr. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida agora. Que as águas do rio de Deus comecem a fluir pelo seu interior, comecem a correr pelo seu interior, transborde através de você, em nome de Jesus. Onde o rio de Deus está fluindo, não tem depressão, não tem escassez, não tem doença, não tem enfermidade, não tem fome, não tem mais sede, porque a sede é saciada. Queridos, nós podemos sofrer esses tipos de aflições, porque nós ainda estamos nesta vida, mas logo elas serão lavadas pelo rio da vida de Deus, fluindo dentro de nós. Muitas são as aflições do justo, ok. Mas o Senhor de todas o livra. O que você precisa? Deixar que o rio flua, deixar que o rio corra. Coloque impedimentos. Como que você coloca impedimento no fluir do rio de Deus? Deixando de crer, deixando de confiar, colocando limites e pensando, não, isso não é para mim. Eu nem sei nadar. Como que eu vou mergulhar nisso daí? Vou morrer afogado aí. Não. Deixe o Senhor te conduzir. Deixe o Senhor te conduzir pelas águas do rio de Deus. Deixe, mesmo que você se sinta assim, ai, mas parece que eu estou ficando meio desequilibrado. Confia no Senhor, deixa que Ele seja o teu equilíbrio. Às vezes a gente não vai enxergar com olhos naturais o que está no invisível, mas nós podemos enxergar com olhos espirituais, podemos crer com os olhos da fé. Então fique firme, deixe o Senhor te conduzir, não desista de crer. Amém? Não desista de crer, queridos. Existe uma abundância de vida disponível para nós. Deus é um Deus de abundâncias. Você se lembra o que Jesus falou para a mulher samaritana em João 4,10? Jesus suspira, Jesus diz, se soubesses quem é que fala contigo, tu me pedirias e eu te daria águas vivas. Olha, se eu fosse escolher um versículo da palavra de Deus, assim, o meu preferido provavelmente seria esse. Eu me emociono demais quando eu imagino Jesus em suspiros diante da mulher samaritana, dizendo, se você soubesse quem é que está falando contigo, mulher, você que me pediria, e a parte que eu mais gosto é essa, e eu te daria águas vivas. O nosso problema é que a gente não pede. O nosso problema é que a gente está tão preocupado com coisas naturais, com coisas desta vida, que ficam entulhando as águas na nossa vida, que a gente se esquece de pedir o fluir do rio de Deus. E Jesus está dizendo, se você soubesse, você me pediria e eu te daria águas vivas, abundância de vida. Aleluia,
Aleluia. Bem, para que você ande 500 metros dentro da água, você precisa saber muito bem onde você quer chegar, para manter as forças em continuar caminhando e não desistir sem chegar. Para avançarmos níveis espirituais, nós precisamos saber onde queremos chegar e precisamos querer muito, porque exige um esforço. Aqui Ezequiel está sendo levado a conhecer as águas do Espírito. Eram águas que saíam do templo, passavam pelo altar, a palavra diz, né, que passavam pelo lado sul do altar, e eu te pergunto, como ele conseguiria avançar tanto assim, se não fosse com muito esforço? É com esforço que o reino é tomado, é com esforço que o reino é tomado. Para alcançarmos novos níveis no Espírito, exige-se muito esforço da nossa parte. Exige um esforço, inclusive, físico. Nós temos que ter uma certa disciplina, temos que ter, que nos esforçar realmente para conseguir. Eu não sei, levantar de madrugada, gastar um tempo em oração de forma mais específica, leitura da palavra, submeter a carne através de jejuns, por exemplo. Se você quiser os níveis de experiência no Espírito, você vai ter que cumprir algumas regras. Porque para mergulhar nessas águas, Ezequiel não podia simplesmente pegar um barco, ir até lá, chegar lá e mergulhar. Não. O Espírito Santo não é assim. Existe um processo a ser vencido para se alcançar um propósito. Os segredos de Deus são para aqueles que o temem. Então você não vai pegar um barquinho e chegar lá na profundidade do rio de Deus e mergulhar. Não, você precisa ir conquistando passo a passo, processo após processo, nível após nível, regra sobre regra, preceito após preceito, princípio após princípio. Você não vai chegar lá de qualquer jeito e o Senhor vai te dar todos os segredos dele. Não é assim. Não é assim, não. Né? Até pra gente, quando a gente começa a fazer amizade com alguém, até pra gente contar segredos nossos para as pessoas, a gente tem que saber com quem a gente está lidando, a gente tem que saber, será que eu posso contar mesmo com essa pessoa ou não? Será que eu posso me abrir para essa pessoa ou não? Por que Deus contaria os segredos dele para qualquer um? Para qualquer pessoa? Para gente que não está assim dando tanto valor para aquilo, para gente que não consegue discernir o valor dos segredos de Deus. Então, para a gente chegar nesse lugar, existem processos, existem níveis de intimidade que a gente vai avançando. Não é assim de qualquer jeito chegar na presença de Deus, achar que já pode ir lá mergulhando e descobrindo tudo. Não é assim. Então a gente precisa ter essa reverência também. A gente tem liberdade sim com o Senhor, mas a gente também tem uma reverência que o Senhor nos pede, que o Senhor respeita também da nossa parte. Então você tem que se esforçar. Você vai descobrir o meditar na palavra, nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. Exige-se uma determinação, uma vontade, um querer saber onde se quer chegar. E ainda que Ezequiel estivesse acompanhado do anjo, ele não foi até o fim. Se desejamos alcançar as revelações do Espírito Santo, precisamos saber que não podemos chegar lá de qualquer jeito. Ele não se revela a quem não se mostra realmente interessado em conhecê-lo. E sabe, vai haver níveis de provas, mas ele conhece, ele vê o coração e ele sabe o que é que você está procurando nessas águas. Você está se aprofundando no rio de Deus apenas para conhecer o Espírito Santo mesmo? Você está se aprofundando nas águas do Espírito só pela paixão pelo Espírito? Ou você está só para dizer para as pessoas o nível que você já chegou? Olha, já estou com a água aqui no ombro, viu? Qual é a sua intenção? Qual é o seu propósito de estar entrando no rio de Deus? O Senhor sabe qual é. Ele conhece o teu coração.
Então, o Senhor sabe o que é que está no seu coração e Ele sabe o que é que você está querendo adentrar nesse rio, o que é que você está querendo fazer esse curso, né? O que você está querendo aprender, para que você está querendo esse conhecimento. O Senhor conhece o teu coração e Ele vai te dar segundo aquilo que você crê, segundo aquilo que você buscar, segundo a sinceridade do teu coração, é o que o Senhor vai te responder, vai te entregar. Bom, nós falamos de 4 níveis, não é mesmo? Falamos de 4 níveis dentro daquele nível elevado. A gente falou da água pelos tornozelos, pelos joelhos, pela cintura e pelos ombros. E agora você quer saber qual é o próximo nível? Se você quer saber qual é o próximo nível, eu vou te falar. É o nível do sem controle algum. Isso mesmo. O próximo nível, quando você mergulha, quando você fica completamente submerso naquelas águas, você fica sem controle algum. Porém, seguro de verdade. Porém, seguro de verdade. Como assim, sem controle algum, mas seguro de verdade? É isso que a gente vai entender agora. Nós nos sentimos seguros na margem, quando nós voltamos para a margem, porque ali nós temos o controle das coisas controláveis. Mas isso não nos assegura de nada. Eu vou repetir. Nos sentimos seguros na margem, porque ali temos o controle das coisas controláveis. Mas isso não nos assegura de nada. Segurança em Deus é quando passamos do nível de confiar nele e entramos no nível de se confiar a ele. São 2 coisas distintas. Uma é de confiar em Deus e a outra é de se confiar a Deus. Quando estamos de joelhos, nós confiamos nele, nós estamos num nível bom de confiança com Deus. Mas quando nós mergulhamos e perdemos o controle, aí nós nos confiamos a Ele. Quando eu perco o meu controle, eu estou confiando totalmente no Senhor, porque o controle está sendo entregue a Ele. Quando nos sentimos seguros por ter o controle das coisas da nossa vida, não estamos seguros de verdade. Isso é uma falsa segurança. As coisas mudam, o mundo muda, o governo político muda, a saúde pode mudar, as condições financeiras podem mudar, enfim, tudo pode mudar na nossa vida. Por isso, a verdadeira segurança não está nas coisas que podemos controlar, simplesmente porque elas são mutáveis. Você pode compreender isso? Quando eu tenho controle de coisas mutáveis, de coisas que podem mudar na minha vida, isso é uma falsa segurança. Porque a qualquer momento, tudo isso aqui que eu tenho controle, que eu acho que eu tenho controle, pode mudar. E aí, cadê o meu controle? Cadê o meu controle? Quando eu exerço controle sobre coisas mutáveis, a verdade é que eu não tenho controle de nada. Porque a qualquer momento, aquela coisa que eu acho que eu tenho controle sobre ela, pode mudar. Por exemplo, esse copo aqui. Eu gosto muito desse copo, que é meu copo fé. Então eu tenho controle sobre ele, ele é meu. Ele é meu e eu faço com ele o que eu quiser. Eu tenho controle dele, eu seguro ele com uma mão, com outra, eu coloco ele na minha mochila, eu levo para lá, levo para cá, ora ele está com água, como agora, ora ele está com chá, com suco, eu faço o que eu quiser com ele. Eu tenho controle dele. Só que ele é uma coisa mutável, é uma coisa dessa vida. E a qualquer momento pode mudar. Se ele escorregar da minha mão e cair, quebrar, pronto, cadê o controle que eu tinha sobre ele? Perdi. Então, eu não tenho segurança
quando exerço controle sobre coisas mutáveis. Não tenho nenhuma segurança. Isso é uma falsa sensação de segurança. Eu só teria segurança se essa coisa fosse imutável. Então, qualquer coisa ou pessoa pode mudar. Por exemplo, o contexto familiar que eu tenho hoje é completamente diferente do contexto familiar que eu tinha anos atrás. Então, as coisas mudaram. E eu não tenho controle sobre isso. Agora, já pensou, se eu quiser ter o controle sobre isso, eu quero que a minha família, que o meu contexto familiar seja como anos atrás? Isso é uma coisa que muda. Eu preciso me adaptar às mudanças. Eu preciso saber lidar com as mudanças. Então, o que eu quero dizer para você? Que o nosso lado controlador, o nosso lado controladora, não vale a pena, isso não me dá nenhuma segurança. Eu não posso controlar as coisas dessa vida, elas mudam. O melhor que eu tenho a fazer é me entregar a alguém que é imutável, alguém que não muda nunca. Nesse alguém eu tenho total segurança. Jesus é uma rocha firme, ele nunca vai mudar, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu tenho segurança nele, por quê? Porque ele é imutável, ele é seguro de fato, ele é uma rocha que pode passar vento, tempestade, nada vai mudar ele. Então eu não posso firmar a minha segurança em coisas ou pessoas que mudam, pessoas mutáveis. Eu preciso firmar a minha segurança em alguém imutável, que o único alguém imutável é Deus, é o Senhor Jesus. Vamos entender isso melhor, eu espero estar conseguindo explicar, me fazendo entender por você, com a graça de Deus. Então a verdadeira segurança está em Deus, porque Ele é imutável, e não há lugar ou condição mais segura do que estar debaixo da segurança dEle. Nós não podemos controlar Deus, nossa segurança não está em coisas que podemos controlar. E eu acabei de explicar para você. Eu não tenho segurança em coisas que eu posso controlar. Por quê? Porque são coisas mutáveis. Segurança está em Deus, porque Ele é imutável. E não há lugar ou condição que possamos controlar que nos ofereça verdadeira segurança. Então, perceba comigo uma coisa. Se eu quero exercer controle sobre pessoas ou coisas que são mutáveis, eu me torno uma pessoa pesada. Eu me torno uma pessoa difícil de lidar, difícil de conviver no dia a dia. Por quê? Porque eu quero que as coisas continuem do meu jeito. Só que as coisas ou as pessoas não vão continuar do meu jeito porque elas são mutáveis. Pelo simples fato de que as pessoas mudam com o passar do tempo, com o estudo, fazendo esse curso, você vai mudar para melhor. Então não dá para esperar que a vida seja sempre a mesma, porque a vida se movimenta. O rio da vida corre, existe uma correnteza, e a vida se movimenta, muda, e eu não tenho controle sobre isso. A melhor coisa que eu tenho a fazer, repito, é entregar o controle da minha vida mutável àquele que é imutável, aquele que é o mesmo hoje, amanhã, eternamente, ontem, hoje, amanhã. Então, entenda isso. Você se torna uma pessoa difícil, uma pessoa pesada, uma pessoa chata, quando você quer controlar os outros ou as coisas, porque as coisas não são controláveis por você e nem por mim. As pessoas não são controláveis, nem por você e nem por mim. Eu mesma não sou controlável. Eu preciso que o Espírito Santo venha me controlar. Eu preciso do governo do Espírito, porque senão, o que vai ser de mim? Porque eu mudo, eu sou mutável. Então, eu preciso entender isso para a minha vida ser mais leve. Essas pessoas que vivem querendo controlar, né, elas sofrem um grande engano,
Você pode perceber o enorme engano das pessoas controladoras? Elas vivem uma enganosa aparência de segurança quando estão exercendo o controle de tudo e todos, mas no seu interior há um grande lugar dominado pela incerteza em relação a tudo e todos, simplesmente porque as coisas mutáveis podem mudar a qualquer momento. E isso não vai respeitar o falso controle que se tenta exercer sobre elas. Eu vou ler novamente isso com você para que fique bem entendido. As pessoas controladoras sofrem um enorme engano nas suas vidas. Por quê? Elas vivem uma enganosa aparência de segurança quando estão exercendo o controle de tudo e todos. Mas no seu interior há um grande lugar dominado pela incerteza em relação a tudo e todos. Por quê? Porque tudo e todos podem mudar a qualquer momento. Por isso as pessoas controladoras vivem estressadas, vivem tensas, porque elas têm medo, elas têm uma incerteza, elas são dominadas no seu interior por uma incerteza gigantesca de que o outro mude e ela perca o controle. Então é melhor não tentar exercer controle sobre ninguém, porque a pessoa vai mudar. Tomara que ela mude para melhor, mas em alguma coisa as pessoas têm que mudar, nós temos que mudar. Nós temos que nos desenvolver para melhor. Então a gente vai mudar. E isso não vai respeitar o falso controle de ninguém. Por isso a nossa verdadeira segurança está em Deus, pelo fato de que Ele não muda jamais. Deus permanece o mesmo, por isso temos real segurança nele. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:8 deixa isso claro para a gente. Você entendeu? Não vale a pena ser uma pessoa controladora. Deixa o controle das coisas com quem realmente pode exercer controle, que é o Senhor. Muitas pessoas têm tido manifestações do Espírito, sim, mas o conhecem ainda muito pouco. Conhecem pouco da pessoa dele, do caráter dele, do jeito dele, pouco do que ele quer para a nossa vida em particular, do nosso destino profético, por exemplo. Para descobrirmos tudo isso, existem regras, regras e mais regras. Olha só o que diz o texto de Isaías 28:10. Pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. E eu perguntei para o Senhor, por que 1000 côvados? Por que estes 500 metros afinal? E ele me respondeu como ele sempre me responde, como ele sempre nos responde, né? E eu entendi que é um pouco aqui, um pouco ali. É uma regra hoje, daqui 500 metros mais outra regra, e daqui mais 1000 côvados, mais outro preceito, mais outro princípio, mais outro ensinamento, mais outro aprendizado, mais outra revelação, mais outro nível, e é assim que a gente vai avançando em conhecer a pessoa do Espírito Santo, é passando pelos processos. Nós não podemos pular os processos. Você não precisa querer chegar onde eu estou, eu não preciso querer chegar onde você está tão rapidamente. A melhor coisa que existe é atravessar os processos, por mais dolorosos que eles pareçam. Quando a gente chega num novo nível, a gente vê o quanto valeu a pena entender o processo. Olha só o que diz a parábola da lavoura, Isaías 28, dos versículos 23 a 29, acompanhem comigo a leitura. Prestem atenção e ouçam a minha voz. Estejam atentos e ouçam o meu discurso. Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo sulcos na terra e desfazendo os torrões? Não, pelo contrário. Depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sulcos, a cevada no devido lugar e os centeios nas bordas. Olha só
como é diferente a forma de plantar. Um é nivelado na superfície, o outro é espalhado, o outro é semeado um a um. Cada semente tem um jeito de ser tratada, pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. Porque não se debulha o endro com instrumento de trilhar, nem se passa a roda de carro sobre o caminho, mas o endro é debulhado com uma vara e o cominho, caminho não, cominho, né? E o cominho com um pedaço de pau. O cereal é debulhado, mas o lavrador não o trilha sem parar. As rodas do carro passam por cima dele, mas os seus cavalos não esmagam os grãos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Para lançarmos sementes numa terra, existe o jeito certo de fazer. Senão elas não brotarão. Eclesiastes diz que para todo propósito debaixo do céu há tempo e modo. Você pode até estar no tempo certo de Deus para um determinado propósito, mas se você errar a forma de fazer, poderá pôr tudo a perder. Se você infringir as regras, os princípios, os resultados que você busca não serão como você deseja, ou como Deus deseja. O mundo espiritual, tanto o reino da luz como o império das trevas, se move com estrito respeito às regras, ou seja, os princípios e as leis estabelecidas. E existe uma ordem no mundo espiritual que nós não vamos mudar e muito menos poder dar um jeitinho de fazer diferente. E o que eu quero dizer com isso? Por que essa palavra aqui no meio da história, né, de Ezequiel? Existem processos que precisam ser respeitados, que precisam ser vividos, como nós falamos há pouco. Agora, existem formas de fazer as coisas. Existe uma forma de cuidar de alguém. Nós, como conselheiros, libertadores, ministros da palavra de Deus, como alguém que cuida de pessoas, que aconselha pessoas, nós precisamos entender que as pessoas são diferentes. Elas não são controláveis por nós. As pessoas podem ser ministradas, não controladas. E existe uma forma de ministrar a vida das pessoas. Eu não posso querer ser dona de ninguém. Você não pode querer ser dono de ninguém. Por mais que você tenha alcançado essa pessoa para Jesus, por mais que você tenha discipulado essa pessoa e agora você está num outro processo ainda mais profundo com ela, de ensino de libertação, por exemplo, ok, lindo, maravilhoso, mas você não pode ir além do que aquilo que o Senhor te deu para fazer na vida dessa pessoa. Você não pode ser uma pessoa que controle, que busque, que queira controlar a vida dela. Você precisa tratar cada pessoa a seu modo. Cada pessoa tem um contexto de vida diferente. Cada pessoa tem uma capacitação de entendimento diferente. Então, isso precisa ser respeitado por nós. Nós que aconselhamos, que ministramos cura, que ministramos libertação, nós precisamos ter a sensibilidade de compreender o contexto da pessoa e saber que com uma a gente vai espalhar a palavra e ela vai conseguir absorver. Com outra, a gente vai plantar sementinha por sementinha, uma cada dia. Primeiro a gente vai abrir o suco, depois a gente vai plantar a semente. Então, cada uma tem o seu jeito de ser tratada. Isso precisa ser respeitado. Vai haver pessoas que a gente vai querer ir mais profundo com ela no campo do aconselhamento, da libertação, a gente vai ter que mexer em emoções dela e ela não vai estar preparada, ela vai dizer, não, eu não quero ir daqui, eu ainda não estou preparada para tocar nisso, eu não quero mexer nisso, e muitas vezes você vai estar enxergando o caminho daquela cura, o caminho daquela libertação, e você vai estar pensando assim, gente, mas isso é tão fácil, é tão óbvio, é claro que basta essa pessoa entrar por essa porta, basta essa pessoa avançar um pouquinho, que ela já vai estar curada, ela já vai estar liberta, mas a pessoa não vai estar preparada.
Então, o que você vai fazer? Você vai, com todo respeito, tomá-la e levá-la de volta para a margem. Gente, ninguém é obrigado a estar no nível que você já alcançou. O nível que eu já alcancei. Para eu chegar no nível que eu estou hoje, eu passei muitos processos. E ainda tem outros níveis para serem alcançados e eu vou ter que passar por esses processos. Por isso eu não posso imitar ninguém, porque fica feio demais. Quando eu quero me colocar no lugar de outra pessoa, quando eu quero exercer, por exemplo, o ministério que aquela pessoa exerce, sem ter passado pelos processos que ela passou, a gente vê os desastres que acontecem. Então, passe pelos processos, avance pelos níveis, regra sobre regra e mais regra, preceito sobre preceito. Não tenha pressa, o Senhor vai te conduzir. E quando você tiver que conduzir alguém, também não tenha pressa, deixe que o Senhor te mostre como conduzir. Cada semente de um jeito, não passe com os cavalos por cima da semente, não passe as rodas dos carros por cima das sementes. Sabe aquele carro do lavrador que tinha o boi, vai levando aquela roda gigante assim de madeira? No caso aqui no texto é um cavalo, né, que vai levando. Você já pensou se você passar com os carros ou com os cavalos com uma tamanha brutalidade por cima de alguém, num aconselhamento, numa sala de libertação? Já pensou se você machucar alguém da lavoura do Senhor? Como é que você vai dar conta dessa pessoa para o Senhor? Como é que você vai dar conta de ter machucado um trigo da lavoura do Senhor? Quando o Senhor vier para ver como está a lavoura, o que é que você vai dizer? Então cuide, tenha cuidado, tenha cuidado. Tenha cuidado da lavoura do Senhor, das sementes plantadas. Você um dia vai prestar contas disso. Então, cuide para que elas sejam bem tratadas, bem cuidadas, como você mesmo gostaria de ser, respeitando os níveis, respeitando os limites de cada um. Amém? Glória a Deus. Bom, cada 500 metros dentro daquele rio representava um nível de conquista para Ezequiel. Porém, no versículo 5, nós notamos que ele não mergulhou, assim como muitos de nós não mergulhamos também. Deus nos chama para caminhar em níveis no seu espírito e nós vamos caminhando até nos dar pé, até onde nos sentimos seguros em nós mesmos, porque somos controladores, lembra? Mas Deus quer que nos sintamos seguros nele, porque nele está a verdadeira segurança e não em nós mesmos. Então, ir aos cultos nos domingos é um nível de vida espiritual. Frequentar uma escola bíblica profética é outro nível. Encontrar o Senhor no seu quarto em secreto é um nível ainda mais profundo. Ler a palavra, ouvir a voz do Espírito te explicando o que está por detrás daquelas letras é muito mais profundo e mais incrível ainda. Em qual nível você está? Você continua caminhando ou você parou o rio em algum lugar? E se o Senhor te convidar a mergulhar, você vai? Ezequiel era um profeta experimentado no sobrenatural de Deus. Por mais que ele já tivesse tido vivências extraordinárias no espírito, ele era ainda um homem inseguro. Ele não confiava totalmente a ponto de se lançar onde não dava mais pé para ele. Mesmo conhecendo coisas tremendas do Senhor, segredos de Deus, será que ele ainda tinha dúvidas sobre se lançar no sobrenatural? E você? Você ainda tem dúvidas? Ele ainda se limitava pelo mundo natural. Ele diz, não se pode atravessar a não ser a nado. Ele não entende naquele momento que aquilo era absolutamente espiritual. E no reino do Espírito nós podemos nos mover mesmo que pareça loucura.
Se o Senhor estiver nos levando, nós podemos ir. Eu constatei com isso que Ezequiel não sabia nadar. Ora, não há nada de errado em não saber nadar. O problema é não querer aprender a nadar. Ezequiel, podem esses ossos voltarem a viver? Você se lembra da história do Vale de Ossos Secos? Lá no capítulo 37 do livro de Ezequiel, Deus leva mais uma vez aquele homem, mais uma vez Ezequiel é levado para dentro de uma visão. No capítulo 37 de Ezequiel, ele não só vê o Vale de Ossos Sequíssimos, como ele é levado para dentro do Vale dos Ossos Secos. Aqui, o Senhor já estava dando para ele o nível de interferir na visão. E aí o Senhor pergunta para ele, Ezequiel, podem esses ossos voltarem a viver? E o que ele responde? Ah, não sei não, hein? Não sei, isso daí o Senhor que sabe. Mais uma vez, aqui Ezequiel está olhando algo com olhos naturais. Gente, eu estou falando de um profeta experimentado no sobrenatural. Eu estou falando aqui com pessoas que já tiveram visões espirituais, sonhos proféticos, pessoas que fazem intercessão por outras pessoas, pessoas que trabalham com aconselhamento com cura, com libertação, pastores. Você já tem um nível com Deus, você já tem um nível espiritual. Mas, muitas vezes, embora nós tenhamos tantas experiências com Deus, como Ezequiel já tinha visto os 4 seres viventes e tudo mais, quando chega no capítulo 37, ele que já tinha contemplado o trono de Deus, a glória de Deus, esse Deus daquele trono, pergunta para ele, será que esses ossos podem voltar a viver? O que você acha? E ele diz, não sei. Senhor, tu sabes? Como assim, Senhor, tu sabes? Gente, ele não viu o trono de Deus lá no capítulo 1? Ele não viu os 4 seres viventes, as rodas e tudo mais? Como assim, Senhor, tu sabes? Ele não entendeu ainda o poder de Deus? E você e eu que já vimos, que já tivemos visões, sonhos proféticos, etc, etc, etc. Você que fala em línguas, você que, não sei, talvez tenha interpretação de línguas, você que já recebeu palavras proféticas que se cumpriram, profecias verdadeiras. Quando Deus te pergunta algo, quando Deus quer te levar para um nível de interferir na história, você fala, não sei não, hein? Não sei não se isso daqui é possível. Ou você fala, não, quer saber de uma coisa? Não sei nadar. Não vai dar. Eu não vou poder ir daqui para lá, não vai rolar para mim, porque eu não sei nadar, eu nunca entrei nesse lugar, sei lá o preço que eu vou ter que pagar por isso. Gente, para que então? Para que as experiências sobrenaturais nos servem, se quando é para a gente interferir na história, as nossas limitações humanas nos param, colocam um limite outra vez, colocam um limiar outra vez entre nós e o Santíssimo, entre nós e o sobrenatural de Deus. O que acontece? Por que tantos cativeiros emocionais? A gente vai falar deles, a gente vai romper todos eles em nome de Jesus. Vamos entender aqui o que aconteceu no Vale de Ossos Secos, então. Vamos lá. Ezequiel, então, responde isso para o Senhor. Senhor, tu o sabes. Veja como ele olhava as coisas sobrenaturais com olhos naturais ainda. E assim, ele se limitava no sobrenatural de Deus, porque Deus queria que ele interferisse. E a gente precisa gravar muito bem isso, ó, deixe isso muito bem anotado aí no seu caderno de anotações, no seu PDF, enfim. Deixe bem anotado, porque a gente vai precisar lembrar muito disso na aula sobre o Tribunal de Deus, sobre a intercessão e o Tribunal de Deus. Gente, Deus desejava que Ezequiel
interferisse nessa situação de morte. Quando ele diz, Senhor, tu sabes, Deus responde para ele, então profetiza. E Deus começa a mostrar para Ezequiel o que acontece quando ele começa a profetizar. E Deus vai dando as coordenadas de como ele deve profetizar. Profetiza os músculos, que cada osso se una ao seu osso, os músculos, os tendões, a pele e tudo mais. Até que o Senhor profetiza o Espírito também. E ele profetiza o Espírito pela instrução do Senhor. E aqui o Senhor o ensina e o deixa ver o seu poder. Mas no capítulo 47, ele o leva de volta à margem. Ele já tinha visto o poder. Por que então ele não mergulhou? No capítulo 47. Esse é o grande X da questão aqui da gente, pra gente nessa aula. E essa aula, esse ponto que nos leva para a próxima aula, onde eu vou falar por que Ezequiel não mergulhou. E é essa próxima aula que o Senhor me fez calar por 2 anos. E eu não pude falar para ninguém até que eu experimentasse cada palavra do que tem na próxima aula. O Senhor me levou a experimentar primeiro, passar todos os processos para depois poder falar para você. Então, preste muita atenção nisso. No capítulo 1, Ezequiel tem várias visões tremendas do Altíssimo. No capítulo 37, o Senhor dá para ele um novo nível, não só de ver, não só de contemplar, mas de entrar na visão, no vale de ossos secos. E ali o Senhor o ensina. Ezequiel, profetize. Profetiza os ossos, os tendões, a carne, os músculos, a pele e o espírito. E aí o Senhor ensina Ezequiel a interferir na visão, a interferir naquela situação. E o Senhor mostra para ele o poder daquela glória do capítulo 1. Isso, ele está no capítulo 37. No capítulo 47, ele entra no rio. E ele avança, avança, avança e avança os 4 níveis. E quando é para ele mergulhar, ele volta para a margem. Você consegue compreender isso? Tudo que ele viveu no capítulo 1 e no capítulo 37, no capítulo 47, eu fico me perguntando o que teria acontecido se ele tivesse mergulhado, se ele tivesse ido adiante, o que teria acontecido? Que tipos de coisas ele teria colocado nas escrituras para nós? O que é que nós íamos descobrir através de Ezequiel? Gente, eu queria tanto que ele tivesse mergulhado. Eu queria tanto que ele tivesse mergulhado. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fui revisar essa aula para trazer para vocês, né, para organizar e trazer no curso, eu tive um sonho. E eu estava diante do mar. Eu estava andando por um lugar que tinha 2 rochas imensas e tinha uma passagem entre as rochas. E eu atravessava, era uma areia. Eu atravessava. Quando eu terminava de atravessar, abria a visão, né, naquele sonho, e aquele lugar era um mar. E eu entrava no mar. Na verdade, eu parava e pensava, como que eu vou conseguir nadar? Eu nado, eu gosto muito de nadar, já ganhei até medalha, por incrível que pareça, eu amo natação, esse é o meu esporte favorito. Mas, no sonho, eu pensei, como que eu vou conseguir nadar? Por quê? Porque na minha mão, eu estava com 3 objetos, coisas da minha vida. Um deles eram meus óculos escuros, que eu não vivo sem meus óculos escuros, quem me conhece sabe. Enfim, eu estava com 3 objetos de significância na minha vida. E quando eu fui entrar, eu estava segurando aqueles objetos e eu coloquei os meus pés dentro d'água e eu pensei, eu não vou deixar de entrar porque eu estou com essas coisas. Então eu segurei aqueles 3 objetos numa mão só e eu entrei no mar.
Só que eu tinha dificuldade de nadar, porque, claro, uma das minhas mãos estava fechada, segurando aqueles 3 objetos. E foi muito interessante esse sonho. Depois aconteceram outras coisas que não vêm aqui ao caso, mas que bom que eu me lembrei agora de contar esse sonho para você, porque ele significou muito para mim, exatamente quando eu estava revisando a aula sobre Ezequiel 47. O que significa isso, afinal? Que nós ficamos impedidos de mergulhar no sobrenatural de Deus pelas coisas dessa vida, pelas nossas limitações humanas. Por que eu não vivo sem óculos escuros? Porque eu tenho uma dificuldade enorme com a claridade. Eu estou esperado em Deus a cura da fotofobia. Por isso até a iluminação aqui não está tão boa, porque eu não consigo ficar com a luz tão diante dos meus olhos assim, porque meus olhos ficam extremamente incomodados. Então, muitas vezes as minhas limitações humanas podem me impedir de avançar no sobrenatural de Deus. Com certeza o Espírito Santo vai te esclarecer a respeito do que eu estou te dizendo. Muitas vezes as nossas coisas, as nossas emoções, as nossas situações familiares, ou de saúde, ou de finanças, nos impedem de entrar em lugares que o Senhor já deixou disponível para nós, que Jesus já abriu para a gente entrar, mas a gente ainda não entra porque a gente não se sente capaz, porque a gente não se considera capaz, porque a gente se considera limitado demais para aquilo e a gente pensa assim, não, isso daí é para outra pessoa, não para mim. Ou porque a gente não se considera merecedor de determinada bênção espiritual da parte do Senhor. Então, vale a pena a gente pensar, esse sonho é uma ilustração que eu deixo para você, mais uma ilustração que eu deixo para você, que falou muito comigo, eu espero que te traga, te ajude também, te traga mais entendimento. Amém? Então, aqui, Ezequiel viu o poder de Deus, e mesmo assim, no capítulo 47, ele não mergulhou, ele preferiu voltar para a margem. E olha que ele estava acompanhado daquele homem com aparência celestial, que o conduzia de nível em nível, ele não ia sozinho, ele estava com o homem, mas mesmo assim ele não foi adiante. Será que ele não confiou que seria conduzido em segurança? Você confiaria? Você já imaginou se ele tivesse mergulhado? Coisas incríveis ele teria descoberto naquelas águas. Era o rio de Deus e ele teve medo. Ter medo não é o problema. O problema é não se entregar ao Senhor com seus medos e tudo mais. Se entrega ao Senhor com medo mesmo. Vai, obedeça. Veja o que é que o Senhor tem para você. Mas o anjo, enfim, respeitando os limites de Ezequiel, o leva de volta à margem. Deus nunca irá nos forçar mesmo. Deus não força nada, Deus não faz nada por força nem por violência. Ele, mesmo que ele deseje muito nos mostrar algo, ele nunca irá nos forçar, se não quisermos. Se não estivermos preparados, ele nunca desrespeitará os nossos limites. Deus é um pai sensível e respeitador. Às vezes somos bons pregadores da palavra, somos profetas, como Ezequiel, muitas vezes bons conselheiros, bons amigos, a gente sabe até adorar, mas a gente ainda é inseguro emocionalmente. Porém, o Senhor deseja que confiemos nele para sermos levados por ele a níveis de segurança, de maturidade e de equilíbrio emocional. O Senhor não tem prazer em que recuemos. O Senhor deseja que avancemos mais e mais em níveis cada vez mais profundos e incríveis com Ele. Será que o Senhor está te chamando para dar um passo mais profundo no sobrenatural dEle? E você está com medinho? O que é que está impedindo você de se lançar nos braços do Senhor, sem duvidar? Será que você precisa largar de mão algumas coisas desta vida para poder avançar e se lançar nos braços do Senhor? Você é inseguro emocionalmente?
Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Deus é um pai em quem nós podemos confiar. A partir de agora, o Senhor quer te convidar a dar um passo à frente, num novo nível espiritual que vai gerar em você uma nova estrutura emocional. Um passo de confiança nele. Confiar em Deus é mais do que confiar nele, é se confiar a Ele. Não se esqueça disso jamais. Deus quer curar as suas emoções, a ponto de sua identidade nele ser reestruturada. Dê um passo, então, de confiança hoje aqui, continue dando passos no seu secreto com Ele, e na próxima aula a gente vai entender por que Ezequiel, afinal de contas, não mergulhou Ezequiel. Por que você não mergulhou Ezequiel? Vamos orar? Olha só, quando você mergulha, você fica totalmente sem controle. Já se imaginou assim? Vamos aproveitar essa foto, essa ilustração linda e mergulhar nas águas do Espírito. Ore junto comigo agora, feche os seus olhos, ou então fique contemplando essa ilustração e diga para o Senhor: Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor venha mergulhar dentro de mim. Espírito Santo de Deus, com as tuas águas vivas, corra pelo meu interior, em nome de Jesus, corra pelo meu interior, transborde em mim os rios de águas vivas, a toda abundância dos peixes, das árvores, dos frutos, das folhas para remédio, em nome de Jesus, que toda abundância do rio de Deus venha transbordar, venha jorrar e transbordar em nós. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que o rio de Deus começa a fluir em você a partir de agora, a partir de hoje, sobretudo, primeiramente para você, e depois que você estiver bem cheio, para transbordar na vida de muita gente, de nações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa foi a nossa primeira aula do curso Libertadores em Prática, e a respeito da vida do rio de Deus, não só da vida do profeta Ezequiel, mas do rio de Deus. E na próxima aula você vai saber, vai entender por que Ezequiel tinha essa visão dele mesmo. Será que ele se achava incapaz? Por que ele era inseguro? Por que ele voltou para a margem, afinal? Por que lá no Vale de Ossos Secos ele também não acreditou como deveria? Então, na próxima aula, a gente vai descobrir tudo isso, e eu espero você. Acompanhe o PDF, vai fazendo as suas anotações, e lembre-se que uma aula é sequência da próxima, é sequência da outra, tá bom? É sequência da anterior, e que todas elas estão interligadas pela sabedoria de Deus nesse curso. Amém? Deus te abençoe, que o rio da vida de Deus flua na sua vida hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.